Fique por dentro das ações da APUG, Associação dos Professores Universitários de Gurupi. APUG, a sua rádio sindical. Jornal da APUG-Sindi. Apoio Cultural. APUG, Associação dos Professores Universitários de Gurupi. Seção Sindical Andes SN. e 9, bom dia. Se não ligar o microfone não vai, né? Bom dia para você, uma ótima manhã. Obrigado pela sua companhia aqui no Jornal da APUG-Sindi. Você que está nos acompanhando pelo aplicativo da APUG-Sindi, APUG-Sindi no Google Play. Você pode acompanhar também através da página www.apugsindi.com.br. Você acompanha a partir de agora o nosso Jornal da APUG-Sindi especial Semana do Professor. E nós recebemos no programa de hoje, convidado especial, o professor Robson Ruiz Olivoto. Nosso entrevistado de hoje é o professor Robson Ruiz Olivoto, recém-chegado em Gurupi, tomou posse em janeiro deste ano, depois de realizar o concurso em 2019, tem doutoramento em Biologia Celular e Molecular, área da Fisiologia, tendo iniciado sua vida docente na Faculdade Dom Bosco, de 1999 a 2001, instituído de Bioquímica Médica da Universidade de Havana, estudante de doutorado de 2003 a 2005, Universidade Paranaense, Unipar, docente e pesquisador. De 2006 a 2011, bolsista de produtividade na Universidade Federal do Paraná como pesquisador e docente de 2012 a 2019 na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. Desde janeiro deste ano, como dissemos, é professor da nossa Unirc. Para dar um bom dia todo especial a ele, professor Gilberto Correia, nosso bom dia todo especial mais uma vez a todos os nossos ouvintes e telespectadores do Jornal da APUG-Sindi. Mais uma vez, bom dia, né? Bom dia a você que nos ouve, você que está aí ligado conosco. Agora é uma outra situação, né? Não é? Eu vi que o Rafa chegou ali, ficou esperando ali e ouvindo as últimas, né? As últimas notícias do caso entrevista final aqui, o encerramento da entrevista com o candidato, mas você percebeu, Robson, que você agora está numa outra campanha, né? Numa outra situação que você vivia lá quando você morava no sul do país. Eu quero que você diga o seu bom dia aí e também que você já deve ter vivido isso também na universidade lá no sul, onde você trabalhava, e também na federal, onde você já trabalhou. Política é política em todo lugar, né? Bom dia, Gil. Bom dia, Miquelinho. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia. Então, na verdade, essa proximidade com a política, a proximidade com os candidatos, até mesmo a proximidade com a campanha, a reitoria da universidade, para mim é a primeira vez. Eu nunca me envolvi muito, nunca fui muito de conhecer, nem ter muito contato com os reitores, pró-reitores. Aqui na verdade, é uma novidade, é uma nova vida, totalmente nova para mim. É uma experiência que eu até então não tinha tido nem no Paraná, nenhuma das universidades que eu trabalhei no Paraná, nem mesmo nas particulares. Mas de qualquer forma você já percebeu então que aqui, né, parece que a política entra no sangue das pessoas e passa muito e perpassa muito pela universidade, porque você, embora estivesse numa universidade estadual, né, mas não era a única do estado, existiam outros campos no estado. Aqui não, aqui é uma única, né, e que é diretamente afetada pela gestão municipal e, portanto, a política acaba se influindo direta e indiretamente na gestão também, seja da fundação, a mantenedora, quanto da universidade, a mantida. E também porque o grupo docente, discente e de servidores administrativos também acabam compondo, de certa forma, o governo, seja de um lado, seja do outro, seja da administração direta, como da indireta e também da gestão municipal ou da gestão acadêmica. Mas alguém me perguntou, professor Robson, por que você vai chamar o professor Robson Luiz Olivoto para falar, né, da
para ser entrevistado na Semana do Professor quando temos muitos professores antigos. Falei, porque é a lógica. O velho, né, ou o antigo e o novo, eles se juntam, se contrapõem nesse processo de construção e de consolidação de um projeto que está aí já, no caso da Unirg, há 35 anos. Porque a gente entende que as pessoas que vêm, ela vem somar e vem complementar esse processo, né, de consolidação, e queremos dar a você, que está aqui desde janeiro, desde que tomou posse, né, o bem-vindo para você mais uma vez, e que você nos fale um pouco da sua carreira acadêmica, você que é doutor aí, né, em fisiologia, e explicar um pouquinho, né, a sua atividade docente, o seu doutorado e como é que você está fazendo, praticando isso aqui dentro dos quadros da Unirg. Só lembrando, amanhã teremos a professora Lucirez, que é tão decana quanto, né? Ela inclusive estava na comissão que compôs e que criou a então FAFIC 35 anos atrás. E ela continua sendo docente até hoje aqui na universidade. Amanhã será ela a nossa convidada, entrevistada do dia. Então, na verdade, a minha vida acadêmica docente, ela já começou a ser formada durante a minha graduação. Eu tinha certeza que eu não ia dar aula, não ia ser professor de escola, nem nada, eu ia ser professor universitário. Então, toda a minha formação acadêmica foi tendo em vista o que eu ia trabalhar depois, ia ser fisiologia. Sempre foi esse o meu foco, sempre foi esse o meu objetivo. Nem sempre eu alcancei ele, eu tive que trabalhar e tenho que trabalhar outras disciplinas, mas isso não é um grande problema. Mas eu sou um fisiologista nato, ou como eu gosto de brincar, um fisiologista tradicional, das antigas, realmente um fisiologista. Eu passei por várias instituições particulares, acho que foram 3 instituições particulares, e essas instituições foram fundamentais para que eu aprendesse a trabalhar. Porque por mais que a gente tenhamos uma grande quantidade de informação e de conhecimento durante a universidade, ela não nos prepara para uma sala com alunos de graduação. Ela não nos qualifica para trabalhar. A única coisa que nos qualifica é realmente a experiência, a vivência, o contato direto com os alunos. E numa instituição particular, a situação é completamente diferente de uma instituição pública. E ela é ótima para nos ensinar a como trabalhar. A minha vida, além da vida acadêmica, obviamente no Brasil nós só temos a possibilidade de produzir ciência, produzir pesquisa, se estivermos vinculados à universidade, a não ser que você tenha muita sorte de passar num concurso dos Institutos de Biologia Molecular, que é da Fundação Oswaldo Cruz, e você vai trabalhar só com isso. Caso contrário, quase inexistente a pesquisa fora da universidade. Então, obviamente, eu tive que me vincular à universidade para poder trabalhar com pesquisa. Eu passei vários anos, e eu gostaria muito de retornar a isso, trabalhando com cardiomiopatia hipertrófica. Eu fiz a descrição prévia das vias que induzem a uma síndrome chamada de síndrome de Stiffens, que é uma alteração da função de enchimento cardíaco, uma alteração do volume que nós chamamos de volume diastólico atrial. E eu gostaria muito de continuar aqui, por isso, em função disso, eu tenho protocolado nas últimas 3 semanas, eu acho que foi, eu, o professor Marcelo, a professora Jaqueline, professor Eduardo, Laís e João, nós protocolamos 3 projetos junto ao CNPq. Um deles envolve o estudo, esse é até interessante dizer, pelo seguinte, no Paraná nós temos uma planta que chama Campomnésia. E essa planta, o culto popular diz que o chá da folha dela reduz a quantidade de glicose no sangue. Então, poderia ser um componente importante para controle da glicemia em diabéticos. Há anos atrás, eu fiz alguns estudos experimentais com ela e realmente ela reduz em valores absurdos a quantidade de glicose plasmática. E aí eu fiz alguns estudos com o extrato e a concentração. Então, a ideia hoje é criarmos aqui na universidade um estudo para confirmar a utilização desse extrato dessa planta, trazer, obviamente, as mudas para cá, confirmar o extrato dessa planta como uma forma de controlar a glicemia em diabéticos. É um remédio de fácil acesso, barato, que tem a possibilidade de ser ofertado a todos os portadores da diabetes, ou todas as pessoas que desenvolveram diabetes, mas, por um outro lado, ele tem um outro fator importante para a universidade. O desenvolvimento dessa investigação aqui na instituição permitiria com que nós tivéssemos a patente de um determinado produto. E essa patente nos traria dividendos.
E esses dividendos, por si só, poderiam ser a forma de sustentação da pesquisa na universidade. Então, me permita, então o senhor está dizendo que esse processo já está protocolado, o projeto está em fase de análise, é No isso? CNPq. Exato. Pedindo dinheiro para sustentar ele. E esse projeto envolve quanto tempo e qual o valor que foi destinado para o projeto? Eu pedi ao CNPq 92 mil, mas esses 92 mil são para bolsas de iniciação científica. Sim. De equipamento mesmo, eu acho que foi 28 mil reais. Não precisa mais do que isso. Então é um projeto que, por si só, É barato. não é caro, mas que pode trazer entre o custo-benefício, um benefício altíssimo para a população de Gurupi e também consolidar a universidade como uma universidade pesquisadora, inclusive nessa área da saúde, aí, favorecendo inclusive a população mais carente, né, da cidade e da região. O foco é exatamente esse, é criar uma estratégia de fácil acesso à população, de forma geral. Mas, ao mesmo tempo que criar essa estratégia de fácil acesso, também é criar um fundo que possa sustentar as nossas pesquisas na universidade. No Paraná existe algo que é comum, Gil. As universidades criam um produto e esse produto sustenta a pesquisa. A Universidade Estadual de Maringá, onde me formei, é a universidade que fez que criou o método da batata transgênica do MEC. Uhum. A Universidade Estadual de Londrina é detentora da fórmula do AS, o ácido acetil salicílico. Então, é esse dinheiro que sustenta a universidade em pesquisa, é esse dinheiro que compra equipamento de material. O que se ganha com editais fora é muito pouco perto do que volta. Então, essa é a autonomia que a universidade tem que ter. Ou seja, então, para explicar até para aquele leigo, né? Aquele leigo que não entende muito, né? E que está ouvindo a gente nesse momento, sendo pesquisada e sendo patenteada, né? Uma pesquisa dessa, ela depois se torna um elemento agregador e captador de recursos, né? Que aí vai para o mundo todo. É um financiador da própria universidade. É uma forma de você criar. Na verdade, é um investimento pequeno inicial com uma possibilidade de retorno gigantesco para a sustentação da própria universidade, da própria pesquisa. Não a pesquisa de uma pessoa, mas toda a estrutura de investigação da universidade, com equipamentos, com investimentos externos, etc. Então é uma possibilidade de que nós nos tornemos autossuficientes nisso. Eu confesso a você que eu estava fazendo esse trabalho lá na Federal do Paraná. Quando eu saí da Federal do Paraná e fui para a estadual infelizmente não tinha 10% da estrutura que nós temos aqui. De laboratórios não tem nada disso. Então, eu confesso a você que eu me sinto no paraíso em termos de estrutura aqui na instituição. Tem muito mais do que eu tinha no Paraná. Então, as possibilidades são muito maiores. Agora, falta uma sustentação para que a gente consiga fazer isso. Um auxílio, um apoio. Até porque você percebeu também que, embora se diga que tenha esta possibilidade maior, mas aqui ainda é carente, né, na questão de projetos de pesquisas que realmente se tornem patentes para que possa consolidar a universidade e também se traduzir em benefícios para a população, que no final é o foco principal de toda a universidade, especialmente a universidade pública, né? Exatamente. Que tem inclusive a área da saúde para pesquisar. Exatamente. Na verdade, quando você falou de política e universidade, eu não consigo ver as duas separadas. Elas são um elo, um eixo de sustentação do desenvolvimento educacional, do desenvolvimento social, do desenvolvimento da região onde elas estão inseridas, onde a universidade está e a própria estrutura política. E eu não vejo como a universidade não ser um agente fomentador, mas não só fomentador, ele tem que criar conhecimento. A gente tem que parar de ficar produzindo pesquisa com resultados pequenos. A gente tem que começar a pensar um pouco grande, um pouco maior, no sentido de produzir alguma coisa que realmente produzir pouco, mas produzir com mais qualidade. É assim que é feito nos Estados Unidos, é assim que é feito na Espanha. Eu estive num congresso na Espanha e os focos investigativos, eles são muito objetivos e tem um monte de pesquisador trabalhando em várias linhas dentro desse foco investigativo. E como é que foi recebida aqui pela universidade e até pela gestão acadêmica, né, pela reitoria, até pela fundação, né, essa situação e essas propostas que você trouxe e que estão sendo implementadas agora? Então, na verdade, essas eles estão sabendo agora. Essa semana eu enviei um material para a Propesc informando quais são os projetos de pesquisa que serão enviados assim que abrir o edital para a Propesc, e também solicitando para que eu fizesse um grupo CNPq, grupo de pesquisa da plataforma Carlos Chagas, acho que é Carlos Chagas, no Lattes. E
E eu não tive tempo, em função dessa pandemia, eu não tive tempo de conversar com mais ninguém, mas algumas pessoas acabaram ficando sabendo porque a gente começou a bater papo, né? O pró-reitor Eduardo, por exemplo, a gente está sempre junto, inclusive eu e o Eduardo vamos ser, ou somos os candidatos a coordenadores da educação física para o próximo mandato, né? Então a gente está sempre conversando, ele está sabendo. Mas não foi só esse o projeto que eu submeti. Tem um projeto com o professor Marcelo, da fisioterapia, fantástico também, para trabalhar... Marcelo Doneste. Esse, o famoso... Ele está nos ouvindo agora. Tá sim, eu conversei com ele agora há pouco, ele falou que ia estar ouvindo. Um abraço, Marcelo. Nós vamos investigar a osteoartrite e um tipo específico de exercício no combate dessa osteoartrite. Tem um outro projeto que envolve o desenvolvimento de um método de exercício para qualquer tipo de população que realmente funcione, que é para envolver ou para fomentar a prática de exercícios com a população. Então, os projetos eles estão saindo, mas essa pandemia está dificultando um pouquinho. E os investimentos são poucos. Na verdade, hoje nós temos eu, o professor Marcelo, a professora Jaqueline e esses outros professores que eu disse, o João, a Laís, o Eduardo. Nós temos 3 projetos no CNPq esperando verba. E como é que está lá? Está amarrado por conta da pandemia? Ou tem a previsão assim de quanto tempo vai ficar em análise? Ou demora muito tempo? Você que tem experiência nisso? Então, normalmente ele demora, a primeira resposta vem com 30 a 40 dias. Eu entrei ontem para ver e não tinha nada ainda. Sim. Mas eu realmente não sei como é que vai ficar esse ano em função dessa pandemia, porque normalmente você mandaria mais dados, mandaria mais informações, você teria outros contatos. E a gente não tem, então é difícil alguém pegar o teu projeto do estado de Tocantins, de uma universidade de Gurupi, e falar, não, esse projeto aqui merece os R$200 mil e esse da USP não merece. Sim, Então, tem um lobby institucional, né? Pelo peso, né? É como jogar num time grande, como o Flamengo, e jogar num time pequeno, como, sei lá, o Gurupi Esporte Clube, né? Então, realmente, o peso da camisa, às vezes, infelizmente, conta muito. Não deveria ser pela qualidade do trabalho apresentado. Sim, né? Mas uma coisa é fato, Gil. Eu vou protocolar os projetos, eu e Marcelo, nós vamos protocolar os projetos junto à Propesc e nós vamos tentar fazer todos eles na medida das possibilidades e do que nos for não afetado, do que for possível fazer dentro da universidade. Pois é, então, eu acho que então a gente começa a explicar por que a gente também convida, né, professores novos para vir aqui, sem demérito algum a quem está aqui há muitos anos, mas também quem vem também com esse propósito de crescer junto, de consolidar a universidade que foi realmente iniciada com esse grupo de professores lá atrás, há 35 anos, né, Robson? Mas aí, por que você que já trabalhou numa universidade pública federal e numa estadual, né? De repente você resolveu vir para Gurupi, viu o edital, se inscreveu, passou e está aqui. Ou seja, o que motiva um professor a sair do Paraná, né? Lá do interior do Paraná, que você morava, para vir para o interior do Tocantins, neste aprazível 42 graus? Se a gente for pensar bem, eu fiz o inverso, né? Eu saí de uma federal para uma estadual para uma municipal. Mas veja só, vamos pensar o seguinte. A minha preocupação não estava em relação a ser federal ou estadual, estava em ter condições de trabalho. No primeiro momento, quando eu e minha esposa saímos de Curitiba e fomos para Marechal Cândido Rondon, nós fomos por qualidade de vida. Não por estrutura nem por nada. Minha esposa tinha 3 dias de folga no mês no trabalho dela, ela era gerente de uma loja no shopping, e eu trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite todos os dias na universidade, porque a minha vida era o laboratório. Então a gente não tinha vida, a gente sobrevivia. Aí nós fomos para o interior, para qualidade de vida. Só que quando nós fizemos a troca de qualidade de vida e não pensamos em outra, eu perdi toda a possibilidade de pesquisa minha. Então eu fiquei 4 ou 5 anos num limbo total na universidade, porque lá realmente é uma universidade boa, tem excelentes profissionais, mas ela é muito precária em termos de estrutura, no campus onde eu estava trabalhando. Nos últimos 4 anos eu consegui fazer alguma coisa com alguns colegas, eu mudei um pouquinho a minha linha de investigação, acabei fazendo outras coisas e consegui produzir alguma coisa. Quando eu fiquei sabendo daqui, o edital saiu em 2018 quase, né? Depois ele foi bloqueado e voltou em 2019, né? Eu conheço algumas pessoas aqui no Tocantins. Eu confesso a você que eu já namoro o estado há algum tempo. Inclusive eu fiz a inscrição no concurso de 2014, tive uma pneumonia e não consegui fazer a prova. Então aí eu perguntei a algumas pessoas, alguns amigos que estudaram aqui. E aí eu perguntei. E aí eles começaram a me mandar fotos das estruturas.
Eu sentei com a minha esposa, eu vou fazer. Cheguei aqui para fazer o concurso, saí da prova escrita com a certeza que eu tinha reprovado. Passei em primeiro. Da prova didática, com a certeza absoluta que eu tinha reprovado. Passei em primeiro. Voltei para o Paraná com a certeza absoluta que não seria chamado pelos problemas que tinham de edital, lance edital, volta edital. De repente chamam. Aí a gente sentou, vou ou não vou? Vou. A bem da verdade, eu já tinha me desanimado tanto com a universidade onde eu estava, que em agosto do ano passado eu já tinha pedido para não renovar mais o meu contrato. Eu já tinha pedido para sair. Eu tinha mais 2 anos de contrato com elas, e eu tinha pedido para sair, que não dava mais, não tinha mais condições. Eu estava em um limbo total e eu queria uma mudança geral. O meu problema da mudança geral foi que eu cheguei e teve a pandemia. Senão as coisas estariam andando muito mais. Entendi. Mas, por outro lado, também você também teve um outro problema, porque você é professor, doutor, né, acadêmico, e ao chegar aqui já deparou com uma situação, digamos assim, acéfala, né, bizarra, que infelizmente é luta nossa, é bandeira nossa, não conseguimos ainda derrubar enquanto sindicato, a questão de que você é mestre ou doutor, faz um concurso, mas é obrigado, se quiser tomar posse, né, aí quiser brigar na justiça pode, mas você é obrigado a tomar posse como especialista, esperar no mínimo 3 anos, que é o estágio, né, para depois pleitear, ser equiparado à sua titulação original. E isso dá um baque também financeiro, né? Isso é algo... E emocional também, lógico. Ele me derrubou bastante nesse ano. Eu não... Confesso que eu não vi essa parte do edital, eu li todos os documentos, eu entrei em tudo que tinha da universidade, mas essa única folha, porque é uma única folha que muda esse artigo 3... que alterou esse processo de entrada da universidade, essa foi a única que eu não li. E eu confesso a você que se eu tivesse lido isso, eu não tinha vindo. Eu teria ficado no Paraná e ia aceitar as ofertas das universidades particulares que tinham lá onde eu estava, e eu ia ficar lá. Eu não ia vir para cá. Mas enfim, quando eu cheguei aqui, no dia que eu fiquei sabendo disso, a minha esposa veio comigo, eu cheguei no hotel e falei para ela, olha, aconteceu isso, isso e isso. Vamos embora. Vamos embora, pegar as coisas e vamos embora. Ela falou, não, vamos esperar um pouco. No outro dia, eu recebi uma ligação da professora Rise. Aí a professora Rise disse que tinha visto o meu currículo e que eu seria importante para um determinado setor na reitoria. E aí começou a me animar. E aí eu comecei a produzir mais, a ajudar mais, a trabalhar mais. E o fato de me sentir útil... Quer dizer, eu acabei colocando os relatórios da CPA em dia, fiz toda a reorganização e a reescrita do PDI para aprovação, que a Sara tinha me pedido, que a Rise tinha me pedido, tinham passado essas incumbências. Aí começamos a montar o projeto para o mestrado, então isso começou a me animar. Mas num determinado ponto, quando você para, você começa a pensar, é um absurdo isso. Porque o que eu faço pela minha qualidade de tempo de docência e pela minha qualidade de estudos, de formação, e eu não recebo por isso. Não é nem o fato de receber a mais ou não. Sim. É o fato de você ter lá escrito assistente e não titular. É uma questão de... num certo momento parece que é um desrespeito com a figura do profissional que está trabalhando. Mas você ficou, né? Para sorte nossa, você ficou, já está aí já hoje há 10 meses, né? Você tomou posse em janeiro, né? E já está aí totalmente já. E como é que ficou essa sua transição? Você que veio de uma rotina, né? Lógico, a academia por si só, ela é quase tudo igual, né? O que difere, na verdade, é só a fachada, é só a cidade, enfim, mas o processo de didática, o processo educacional, né, do professor não muda em qualquer lugar, né? Então, como é que você agora está se sentindo nessa motivação? Até porque também você hoje já tem, né, a sua carga horária melhorada em função disso, mas ainda assim você logo vai poder trabalhar essa questão de ser titular, né, quando terminar o seu mandato, o seu estágio probatório, que ainda faltam 2 anos para isso. Mas é hoje você se sente bem aqui em Gurupi? Você já se ambientou, já se enquadrou na cidade, enfim, como é que você está? É só você, sua esposa e os cachorrinhos, né, que você trouxe lá, cachorro, né? gato e minha cunhada tá junto. A cunhada veio também? Veio. Tá. Então como é que você já está, assim, ambientado na cidade de Gurupi? Olha, Gurupi é uma cidade um pouco complicada pra gente se adaptar, né? O trânsito é complicado, as vias são complicadas, mas a gente está se adaptando. O que não tem como se adaptar é o clima. É impossível. Para nós,
que saímos de um clima lá de 5, 8 graus para agora 40 e poucos o tempo todo, está muito difícil. Eu confesso a você que eu estou, não parcialmente, eu estou grande parte do tempo feliz com o trabalho aqui. Mas essa situação do enquadramento me incomoda demais. Me incomoda demais. Não pelo valor do salário, não. Sim. Foge disso. Me incomoda pelo desrespeito com o profissional, mas tirando isso está tudo ótimo. E isso também é uma situação que nós vamos também, né, fazer gestão novamente ao próximo prefeito ou prefeito de Gurupica, para que a gente possa, até porque o atual gestor do município já tinha solicitado ao então presidente Sávio da fundação que refizesse, né, ou que desfizesse esse equívoco, né, legal, mas estão amparados pela lei municipal aprovada e ninguém teve a coragem de chegar lá e dizer que isso não vou dizer apropriação indébita porque é uma lei municipal, mas acaba sendo uma apropriação ao seu trabalho, ao trabalho dos mestres, ao trabalho dos doutores que hoje a universidade já tem, né, por conta dessa imposição legal, mas que é totalmente, nós entendemos, imoral, ilegal e engorda, e podemos até dizer também que ela é moralmente bem, ela atrasa e dificulta o andamento da instituição, porque você não honra e não dá a devida qualidade, a devida atenção e respeito ao docente que ralou, que fez 4 anos no mínimo de doutorado, fez 2 de mestrado e uma carreira de pesquisador, no caso você, do Marcelo e dos outros professores também que estão aqui. Temos mais, temos a Vânia, e também, a Érica. E também dos que já moravam em Gurupi, né, que eram professores contratados e que se efetivaram por meio do concurso. Mas, por outro lado, Robson, também você, ainda que esteja só há 10 meses aqui, você também já está concorrendo ao cargo de coordenador de estágio, né, da educação física. E aqui também está aqui a professora Eliana, sua colega do Eliana. curso. Ela está dizendo, parabenize ao Robson e diga que é muito gratificante e motivador termos ele como colega professor, pesquisador. E agora, coordenador de estágio, nosso curso da nossa UNIRG. Obrigado, que a educação Eliana, física está feliz por sua chegada. Eu confesso que eu tenho trabalhado bastante e é um grande prazer. Engraçado, eu vou até contar uma historinha. Nós estamos numa fase, já finalizamos essa, de alteração do currículo, né, em função de uma nova resolução. Para você ter ideia, esse grupo nosso trabalhou tanto nos últimos meses que os meus colegas do Paraná me mandaram mensagem perguntando como é que estava aqui a alteração do projeto, a mudança, a adequação do projeto político-pedagógico. Falei, não, a gente já está na metade, quase finalizando. Eles nem começaram lá ainda, no Paraná. E lá tem uma quantidade muito maior de professores, e aqui a gente já finalizou, nós entregamos semana passada para aprovação. E esse pode ser encaminhado para lá para ser servido de modelo, inclusive? Não, esse é nosso. Esse demorou bastante tempo e deu muito trabalho. Tá certo. Mas, Robson, hoje você dá aula só no curso de Educação Física? Não, eu dou aula na medicina. Eu tenho 2 disciplinas na medicina. As minhas fisiologias de paixão. Sim. E como é que você se adaptou a esse tempo de pandemia, ao tempo do coronavírus, né? Eu não sei se alguém da sua família ou algum conhecido seu pegou a Covid, mas como é que você está vivendo também essa adaptação, né? E essa situação de ter que dar aula remotamente, né? Não é aula online que você grava e vai passando, não, é em AD, remotamente, você tem que produzir aula diariamente e você usa seu equipamento, a sua energia, você investiu, tem que investir talvez como a maioria um pouco mais nos seus equipamentos para poder fazer, ou seja, você acaba tendo que gastar o que era para ser gasto pela universidade. Então, eu fiz uma sala de aula no meu escritório em casa. Eu comprei um quadro, a princípio eu comprei um quadro para pincel atômico, aí não funcionou, que os alunos não conseguiam enxergar. Aí minha esposa comprou um adesivo, a gente colocou preto com giz. Então eu tenho um quadro, a posição da mesa, eu dou aula no quadro como se tivesse uma sala de aula normal, eu faço os meus desenhos, os meus esquemas da mesma forma, demoro muito mais tempo para montar os slides, que como eu não posso ter a associação entre o data show e o quadro que eu teria numa sala de aula, eu tenho que fazer tudo em um slide, eu aprendi a mexer com o PowerPoint usando a caneta mágica para escrever. Quer dizer, eu acabei me reinventando, mas uma coisa que acabou facilitando um pouco mais é que minha esposa está numa fase de entrada no mestrado e a minha cunhada está estudando para vestibular. Então a gente se tranca no escritório, os 3, com todos os bichos, todas as crianças dentro do quarto, e a gente fica estudando o dia inteiro. A sua cunhada quer fazer o quê? Ela quer medicina veterinária. Aqui não tem, né? Não. Aqui em Gurupi. Ela vai para o Paraná ou vai para Não, ela vai tentar aqui em Jataí, em Goiás.
e ali na UFT em Araguaína. Pelo menos fica no estado, fica né? Aqui perto. É verdade, mas você sentiu, do ponto de vista que você estuda fisiologia, né? Ou seja, mexe com todo o metabolismo, mexe com toda a estrutura da pessoa. Como é que você, sendo um fisiologista, se sentiu tendo que se adaptar a essas coisas todas, mas também na questão da saúde e do bem-estar, da saúde mental especialmente e do bem-estar? Olha, a minha saúde mental, ela se mantém estável hoje porque eu tô com a minha família. Se eu estivesse sozinho, eu acho que eu já tinha pedido exoneração, eu tinha ido embora. Dificilmente eu conseguiria ficar aqui. Agora, a minha saúde física, eu me sinto debilitado no sentido de, vamos ser assim, bem pontuais e objetivos. A gente fica 16 horas sentado hoje. Nós ficamos 16 horas sentado numa cadeira na frente do computador, e o que a gente não ficava antes. Na verdade, você ficaria 8 horas em pé na frente dos alunos. Hoje você fica 16 horas sentado. Então a compressão na região da lombar, na região sacral, é muito grande. Então as minhas dores lombares, elas são constantes. O meu mal-estar com contratura na região das costas, especialmente em uma região mais superior aqui perto da escápula, é constante. Então fisicamente o meu corpo, ele sente. A gente tenta fazer alguma coisa, tenta pedalar, sair para dar uma corrida, fazer alguma coisa, tenta. Mas o fato de você ficar em casa trancado o dia todo já é um fator desmotivante. Então é uma situação difícil. Eu fico imaginando quem vive sozinho ou então quem tem outras preocupações além do trabalho ou mais preocupações. É difícil, é complicado. Então você sabe que a PUC, né, encaminhou uma pesquisa, levantamento de dados, ou, como alguns querem, uma enquete, que isso não pode ser chamado de pesquisa, enfim, o pessoal que devia fazer e não faz, fica reclamando de quem faz, né? Então nós estamos fazendo o levantamento da situação do docente. Já fizemos a parte de enquete ou de entrevistas, né, ou de pesquisas, de questionários, e agora estamos tabulando. Realmente a gente percebe que dobrou o tempo de serviço, dobra a preocupação e pior, aí também a universidade também esqueceu desse detalhe. Só que ela continua cobrando de você, de nós, professores, como se nós estivéssemos dando aula presencial. Ou seja, relatórios, não sei o quê, ou seja, deveria também entrar, né, no momento remoto. Por exemplo, eu sou obrigado a fazer um relatório, eu tenho que imprimir, tenho que assinar, escanear e mandar de volta. Ou seja, todo servidor público é dotado de boa-fé pública. Então subentende-se que se você inventar alguma coisa, você vai responder por ela, mas entende que você tem boa-fé. E a Unig não entrou nessa agilidade também, infelizmente. São coisas que a gente sabe, que a gente fica batendo e brigando e fica o tempo todo nos rebatendo, mas não colocam e não dão a informação necessária. E como é que você viu também, com base nisso, como é que você viu agora a possibilidade de voltarmos, né, já que foi aprovado no Consup, o retorno das aulas de estágio, né, práticas de estágio e de laboratórios? Olha, eu vejo com preocupação e vou te dizer o porquê. Nós estamos, eu fiz a conta ontem, 6, 7 semanas do final do ano letivo. Eu tenho uma disciplina eminentemente prática na medicina, que é Fisiologia 1, e uma disciplina com parte prática, que é Fisiologia 2. E eu tenho disciplinas da Educação Física que são metade prática também. As turmas da Educação Física são menores, mas as turmas da Medicina têm 60 alunos. Esses 60 alunos, a maioria deles estão nas suas casas. Eles estão fora da cidade. Um outro fator importante é como é que eu vou trazer esses 60 alunos para cá, fazer as aulas no laboratório com 20 alunos e manter todo o cuidado. Obviamente, nós faremos todo isso de cuidado para 6 semanas. Eu não sei, eu acho que a gente poderia ter umas outras estratégias. Eu estou realmente pensando numa estratégia para medicina. Essa semana eu vou mandar a minha sugestão para o Fuad e para a Xênia, porque eu acho preocupante, especialmente porque uma das alunas da medicina me disse o seguinte: professor, eu vou ter que andar 500 quilômetros de ônibus, num ônibus com outras 40 pessoas, vou chegar e vou ter contato com outras 19 pessoas no laboratório e mais pessoas pela cidade.
Então, numa conta simples aqui, eu posso ser contaminado ou contaminar 60 pessoas logo no primeiro dia de trabalho, no primeiro dia de aula. E você tem acompanhado, só aproveitando já essa discussão, né, que infelizmente o Brasil não soube se cuidar, não soube, né, ou seja, cumprir os procedimentos sanitários, os procedimentos normais, né, que qualquer país faz. A Europa, a Espanha, por exemplo, Portugal, só liberou tudo quando zerou. Mas agora viram que a segunda onda voltou, inclusive mais forte do que fora da primeira vez. E o Brasil nem saiu ainda da primeira onda. Você que é fisiologista e também está vendo e acompanhando e estudando muito isso. Então, se for assim, nós já estamos em outubro, quer dizer então que talvez o ano 2021 seja o ano todo ainda o Brasil sofrendo com essa mazela. No mínimo. Eu penso que existe uma possibilidade muito grande de que 2021 não seja diferente de 2020. Eu não consigo ver... Se a gente só pegar números, em Grupi, como aumentou os números de casos de Covid nos últimos meses, nos últimos 3 meses, 4 meses. Na cidade onde eu morava, nós saímos de lá, tinham 10 casos. A gente tem acompanhado, hoje já está com mais de 200 casos. E faz 2 meses. 2 meses que a minha família está aqui, que eu fui buscar minha esposa. Nós estamos num crescente da curva, estratosférico, exponencial. Quando essa curva vai reduzir e aí ela vai voltar a se elevar, porque a nossa vida está normal. Você sai por aí, você vê um monte de gente sem máscara, pessoas em lanchonete, em bar, ou nos postos de gasolina, ou nos cantos de algum lugar, ou se reunindo nas casas fazendo festa. Então, o cuidado não tá se mantendo. Nós esquecemos, a maioria das pessoas esqueceu o cuidado. O cuidado que deve ter, a precaução que deve ter. Entendi. Pois é, isso também nos traz algumas interrogações, porque nós cobramos algumas coisas. Que uma coisa é você estar combatendo efetivamente uma situação. Outra coisa é você fazer um protocolo, né? Você colocar no papel um bocado de normas e leis, que você sabe que se no Brasil as novas leis fossem cumpridas, o Brasil era o melhor país do mundo, porque o que tem país que tem tanta lei, tanta norma, é o Brasil. Mas a gente sabe que infelizmente isso é quebrado pela própria cultura, né? Pela própria forma que o brasileiro vive, né? E, além de viver, ainda faz com que os outros vivam da forma que ele quer obrigar os outros a viver dessa forma. Mas como é que você... eu vi que você trouxe a sua esposa há pouco mais de 2 meses, né? 2 meses. Você estava sozinho aqui desde janeiro. Tava. Então você não aguentou, né? Falou, esposa, vem pra cá que eu não aguento mais ficar sozinho aqui nesse lugar. Então, na verdade, nós tínhamos casa lá, né? E aí a gente tinha colocado a casa para vender. Mas assim, bem discretamente, para não vender tão cedo. Sim. E aí eu falei, não, vamos vender logo e vamos embora logo. Aí a gente já conseguiu, anunciamos a casa na quarta, na sexta-feira já recebemos uma proposta, na segunda-feira já fechamos o negócio, aí foi coisa rápida até finalizar tudo, e aí já vieram, já que eu tô lá, então vamos embora logo de uma vez, e vamos ver o que a gente faz lá. E vai comprar por aqui? Já tá pensando em comprar imóvel por aqui em Gurupi? Então, eu tô procurando, mas tá complicado, eu cheguei aqui no início do ano, os imóveis tinham preço, de repente... As pessoas parece que desenvolveram uma mentalidade de grandeza. Um imóvel custava 100 mil, agora custa 200 mil. Pois do nada. Isso é típico, infelizmente, né, da cultura que o brasileiro arraigou nos últimos anos, né, de sempre querer levar vantagem em tudo e pior, na desgraça, né? Ou seja, no momento de desordem, de desgraça, de fraqueza, de fragilidade, né? Mas não pode se esperar muito não, né, com o governo que nós temos, que infelizmente a população, especialmente a mais desfavorecida, né? A parte da população que não consegue ter acesso ao básico. Você viu que um quilo de arroz que custava aí, né, um pacote custava 13, 14, 18 reais, agora chegou a custar praticamente 30, 40 reais. Vai do supermercado ao aluguel, né? Pois é. Tudo. Tá, então, quer dizer, isso inclusive traz para nós, né? Por isso que a pesquisa que a gente está fazendo também vai nos trazer essa situação. Tem algumas perguntas que foram feitas para entender como é que a gente está convivendo com a pandemia, com a docência, com a aula remota, né? Como é que está nosso relacionamento familiar, ou com os parentes que não moram junto com a gente, mas que também estão passando pela pandemia, muitos até estão contaminados. Nós temos colegas professores na UNIRC, né, que estão também passando por esse problema, e não, são vários, alguns que inclusive nem se manifestaram ou nem comunicaram, passaram pela Covid porque não queriam alardear, não ficar assim
carimbado, selado, né? Estigma de contaminado, até nisso, ou seja, se imagina então a população que está aí igual boi, né? Solta no pasto aí, nas aglomerações, nas rodas, enfim, nas praias. Você sabe que aqui tem muito disso, essas praias de água doce, que nesse período de calor enche mesmo, todo feriado enche, e isso acaba trazendo para nós problemas terríveis. Mas, Robson, vou dar aqui o professor Marcelo Donetti, diz aqui que você é uma autoridade na área, uma grande conquista e aquisição da UNEG, né? Eu corroboro e afirmo que também tenho acordo com ele. Não, o Marcelo é fera na fisioterapia. Beleza. Mas, enfim, estamos quase terminando a entrevista, mas eu queria saber de você ainda. O que é que você vê de perspectiva, de visão a curto, médio e longo prazo na questão acadêmica, ainda que nesse pouco tempo que você conhece de UNIG, você já tem assim uma profundidade, que você já está trabalhando em várias ações desde que você adentrou a universidade. Como é que você vê então esse futuro da UNIG enquanto proposta e perspectiva de realmente trabalhar mais ainda para desenvolver regionalmente e principalmente a comunidade, aquela que mais precisa da pesquisa, né, da extensão e também da graduação aqui em Gurupi, na região? Eu vejo a UNIG hoje em uma etapa, ou entrando na metade de uma etapa muito complicada, Gil, muito preocupante e perigosa. Porque nós estamos num intervalo de 5 anos para a consolidação da fase da transição para a universidade. E uma universidade, ela tem como, por característica, ou por definição clássica, ela ser uma produtora de conhecimento. E produtora de conhecimento não envolve apenas a graduação. Graduação é uma faculdade, graduação e extensão um centro universitário. Uma universidade tem que ter a pós-graduação forte e efetiva. Para que nós tenhamos uma pós-graduação forte e efetiva, nós precisamos fortalecer a nossa graduação. Mas não a graduação, o ensino. A graduação, o ensino e pesquisa. A associação e o incentivo dos nossos docentes e discentes na produção realmente de conhecimento dentro da própria graduação. Formando esses discentes para que eles integrem os programas de pós-graduação. O nosso alicerce hoje para uma sustentação de um programa de mestrado, por exemplo, ele ainda é um pouco frágil. Então nós precisamos fortalecer esse alicerce. Por que eu digo fortalecer esse alicerce? Porque ele é frágil. Sem um programa de mestrado aprovado pela CAPES, não pode ser universidade. Eu não sei como é que vai ser o trâmite depois. Então nós estamos trabalhando duro, já submetemos projetos esse ano já, um projeto que envolve uma área representativa para a região no sentido de fomento de conhecimento, de produção do conhecimento, e a gente precisa continuar trabalhando nisso. Então hoje eu vejo que a universidade ela precisa realmente fundamentar o alicerce. Graduação para o lato sensu, para o estrito sensu. Uma verticalização do conhecimento, uma verticalização da informação. Só que para que isso aconteça, ou para que isso realmente aconteça, nós precisamos de algumas mudanças pontuais em termos do que ou como deve ser feito dentro da universidade. A UNIG ela ainda pensa como faculdade, como centro universitário. A gente tem que amadurecer para a universidade. A universidade, a graduação é importante? Claro que ela é. Mas a graduação é o tijolo de sustentação da pós-graduação. E a gente não tem um incentivo de... Incentivo, quando eu digo, não é o incentivo da Propesc nós não temos um incentivo para que os nossos professores realmente produzam, dediquem a pesquisa e possam integrar um programa de pós-graduação. E isso vai muito também da visão quadrada e diminuta, né? Para a gente poder fazer essas coisas. Então, infelizmente, isso é verdade, né? Então, o problema maior é você percebe que toda mudança implica em você realmente se desarmar e começar a entender globalmente aquela situação. Mas muitos que estão, inclusive, na gestão, colegas nossos, infelizmente, não conseguem entender, né? Ou seja, você tem que fazer tem que ter uma visão holística de tudo para depois você começar a atacar, né? Mas quando se começa a pensar que o professor 40 horas tem que estar 40 horas em sala de aula, perde esse conceito de universidade. Isso não é universidade, isso é faculdade. Quando você quer tirar
a dedicação exclusiva do professor, você está fugindo do conceito de universidade. Exatamente. Quando você tira a titulação de um professor que é titular ou mestre, você está fugindo do conceito de universidade. Então, isso que infelizmente a gestão e pior, quando duas gestões caminham e se confrontando, né? Ou seja, quando a fundação confronta com a academia confronta com a fundação e esses dois juntos confrontam com a gestão maior que é a municipal, acaba trazendo sérios problemas, inclusive falta de conhecimento, o discurso é raso, né? É bem baixo, inclusive jogando a comunidade acadêmica contra a comunidade grupiense, como se nós fôssemos o problema da cidade e não ao contrário. Podemos ser a solução e somos, né, o trampolim para esse boom de pesquisa de qualificação extensão. social, a própria qualificação Sim. social depende da universidade. Verdade. Enfim, então de qualquer forma, a gente tem que trabalhar nesse sentido, né? Robson, fica à vontade aí, você tem uns 2 minutinhos para agradecer, para falar com o pessoal aí e falar um pouco mais de você aí. Esse encerramento da entrevista, do bate-papo, na verdade, né? Sim, foi um prazer estar aqui. É sempre bom falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer, o que podemos fazer pela universidade. Apesar de ser novo na instituição, eu não sou novo na vida universitária, eu já tenho alguns anos. E eu vivo a universidade intensamente. Então, quando eu aceitei vir falar contigo aqui, eu aceitei exatamente por isso, porque a universidade é a minha vida, a universidade é o que eu faço e é o que eu sei fazer. Tudo o que eu trabalho, ou tudo o que eu me dedico é para o desenvolvimento da universidade, é pensando na universidade. E exatamente por isso que eu, Marcelo e algumas outras pessoas, a gente se identifica tanto. A nossa preocupação é o que nós podemos fazer hoje para fazer a UNIRG se consolidar como universidade. E eu acho que esse é o ponto talvez mais importante. O que nós podemos fazer? A UNIRG está fazendo a parte dela? Não sei, eu cheguei agora, eu não sei te dizer se ela está fazendo ou não, se ela fez ou não. Mas eu primeiro vou fazer a minha parte, para depois eu vou cobrar. Eu acho que esse é o foco mais importante quando a gente fala em viver a universidade. Valeu, obrigado. Beleza, Marcelo, obrigado. Marcelo não, Robson, o Marcelo está falando a gente lá. Robson, e realmente é isso, porque muitas pessoas aí querem primeiro se dar bem, né, se ajeitar para depois pensar na universidade. E você vindo com esse foco, esse propósito, né, de colaborar, de dar também, fazer a sua parte nessa contribuição, dessa renovação e dessa consolidação, até porque também a UNIRG agora está se expandindo para outras regiões do estado. A universidade permite isso, né, que um centro, que uma faculdade não permite. Então, nesse processo de alavancar essa expansão, também é necessário que se consolide, ao mesmo tempo, não adianta só expandir por expandir, também tem que expandir levando o conceito de universidade, não de centro universitário ou de cabeças fechadas, sem querer ampliar o conhecimento, o ensino, a pesquisa e a extensão, que é fundamental, né, no conceito de universidade, para que possa realmente consolidar, crescer e multiplicar, né, por meio dos professores, dos futuros docentes que vão sair do meio dos discentes, enfim, né, e da comunidade que veja na universidade um meio de fortalecer e de proteger por meio das ações, dos projetos básicos que atendem, especialmente a área da saúde, né, que é tão fundamental em toda a nossa população. Agradece a você, Marcelo, obrigado. Marcelo, não, mais uma vez. Marcelo, para de falar em mim, Marcelo. Para de falar no Robson. Então, agradecer aí ao Robson, né, Miquelinho. E amanhã teremos quem? Amanhã é a vez de Lucirez Amaral. Lucirez Amaral. Amanhã, Lucirez Amaral vai estar presente aqui no estúdio para que a gente possa continuar as entrevistas especiais, série de entrevista especial, Semana do Professor aqui na Rádio APUG. Você continua agora com a programação da APUG Sind, a live finaliza, mas a rádio está disponível no Google Play. Professor também, se não tiver, pode baixar lá, viu? Tem na palma da mão, se o celular não for iPhone, pode baixar no Google Play. O aplicativo da APUG Sind tem muita música boa, tem informação, tem distração e temos também programas como o Hora Cidadã, apresentado por professores da UNIRG, né, que debatem sempre temas de muita relevância, com Paulo Albuquerque, professor Roveroni, professor José Carlos de Freitas, enfim. E nós continuamos a falar também, dia 29, o lançamento do livro, o livro que vai estar sendo lançado dia 29, né, Gil?
Isso, Filosofia e Cinema, uma década de ensino, filosofia, literatura e cinema, vai ser lançado durante a SICTEG, no encontro do Filosofia e Cinema, que é o curso de extensão há mais de 11 anos. Ele existe e é promovido pela APUG, mas que também foi institucionalizado pela universidade, mas continua sendo também a APUG promotora desse importante meio ou canal de debate filosófico, né? E também sobre a existência, sobre a vida humana, mas sobre, enfim, a vida em si, o universo, tudo isso aí. E também se discutiu muito já na área da saúde, bioética e outras coisas aí, né, nos encontros passados. São 11 anos de existência, são mais de 1.300 alunos que já passaram pelo curso de extensão e hoje é talvez o mais antigo dentro da própria instituição, esse curso de extensão Filosofia e Cinema. É isso aí, Miquel. Então muito vai bem. Ser no dia 29, durante o encontro da SICTEG, no 4º encontro que acontece. Até dezembro são 6 encontros, então até o 4º encontro com o lançamento do livro aí que já está sendo impresso aqui mesmo em Gurupi. A filosofia através do cinema. Agradecer a presença do professor Robson por atender o nosso convite. O nosso muito obrigado em nome da Associação dos Professores Universitários de Gurupi, a PUG-Sind, em seus 32 anos de luta e defesa do professor docente universitário. Nesse momento a entrega é da... Deixa eu mudar a câmera aqui. A entrega da squeeze, né? A squeeze. Garrafa, squeeze térmica, né? Uma garrafa térmica. Que está sendo entregue a cada professor. Você que está aí nos vendo, pode vir buscar a sua aí, né? Em horário comercial, especialmente das 14h30 até as 18h. Né? Tá aí, professor Robson Ruiz, todos aí né? Que você recebe então a sua garrafinha squeeze aí, recebendo aí da APUG, sim. O pessoal poder ver o nome. Aí, tem o nome do professor, tá aí. Pronto. Bem tá bacana. Todos os professores sindicalizados da APUG estão recebendo esta lembrança, até porque nós não temos como fazer um jantar, um baile, uma homenagem por conta da pandemia, então nós podemos encaminhar e entregar para cada professor a sua lembrança aí, como fazemos todo ano. Obrigado, professor, e obrigado aí a todos. Até a próxima, né, Miquel? Muito bem. Desta vez, então, o nosso muito obrigado, encerrando o nosso Jornal da PUG-Sind de hoje, onde tivemos a entrevista, primeiramente, com Gleidson Nato, candidato a vice-prefeito na chapa de Josi Nunes, e a segunda entrevista com o Robson, que é professor da Unirg. Seja bem-vindo a Gurupi. Tem muito a ganhar a Unirg com a presença do senhor aqui, com toda a sua sabedoria, que venha trazer conhecimento. Nós precisamos de mentes abertas em Gurupi, né? Eu ressalto sempre isso, a importância de pessoas com a mente aberta, com o pensamento aberto, para que venham-se as novidades. Gurupi, às vezes as coisas se travam muito nessa questão política, e eu acho que está precisando de pessoas que tenham conhecimento, sabedoria, que possam levar o conhecimento das pessoas e que possam abrir as mentes também para que Gurupi possa se desenvolver e não só necessitar de política, porque a partir do momento que a gente fica dependente de política, a sociedade perde muito, né? Tem que ter a sua própria sobrevivência. Obrigado, professor. O nosso muito obrigado. Encerrando aqui o nosso Jornal da PUG-Sind de hoje, a você, nosso telespectador, a você, ouvinte, a você que vai rever esse programa, o nosso muito obrigado a você que acompanha a programação da PUG-Sind Web Rádio. Você ouviu Jornal da PUG-Sind, o seu web notícias da PUG, Associação dos Professores Universitários de Gurupi, Seção Sindical Andes SN. Voltamos amanhã, às 9h. Fundada em 15 de maio de 1988 por um grupo de 23 professores da antiga FAFIC, a APUG comemora hoje seus 32 anos. Atividades, debates, seminários,